Meu Senhor Jesus Cristo, meu Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro a Ti, meu Pai, pelo Seu amor, pela Sua graça, que o Senhor possa nos abençoar com o Seu conhecimento nessa noite de estudos, que o Senhor possa abençoar os irmãos que possam passar para nós um conhecimento Seu, conhecimento divino, para que nós possamos nos santificar cada vez mais e estarmos conforme a Sua palavra. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Senhor Deus Pai, eu peço isso, tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu abrir aqui, John. Peraí. Vamos lá. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Na última reunião, a gente chegou a comentar a respeito desse versículo 16, mas eu acho que é interessante a gente ir para Romanos 8, porque esse assunto é mais, assim, desenvolve mais sobre esse assunto no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 5, né? Então, vamos ler. Eu queria ler Romanos 8, de 5 a 13. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência. Eu estou lendo o capítulo certo? Tá, né? Não, está no 7, desculpa. É o capítulo 8. E está baixo? O áudio está baixo. Eu vou aumentar. Aí, melhorou. Okay. Capítulo 8 de Romanos, versículo 5. Desculpem, hein? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos, mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores
Não há carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então a gente vê aqui, ele fala de duas esferas. A esfera daqueles que inclinam para as coisas da carne. Então, as coisas da carne é a primeira esfera. E a outra esfera é o final do versículo 5, as coisas do Espírito. Um incrédulo, ele vive na esfera das coisas que são da carne. Ele busca os interesses da sua própria carne, ele vai buscar satisfazer os seus desejos, vencer na vida, e todas aquelas histórias que a gente escuta de incentivo, né? Seja mais você, pense em você, ame a você mesmo, procure vencer na vida, vença, passa por cima de todo mundo, nem que tenha que pisotear os outros, mas você chega lá em cima, é o que importa é você, a sua carreira. Isso daí é carne, tudo carne. E também, no que diz respeito à moral, também ela só vai buscar as coisas que são para satisfação própria, quer sejam elas de ordem de desejos, de lascívia, do que for. Essa esfera é a esfera normal do incrédulo. Porém, ele fala de uma outra esfera, que é essa esfera para as coisas do Espírito. Essa é a esfera do cristão, onde é o ambiente dele, ou a atmosfera em que ele vive e respira. Porém, existe uma particularidade aí. Como o cristão tem também nele ainda a carne, porque ela ainda está nele, ele pode, tendo o Espírito Santo, andar na carne. É isso que ele está falando. Um cristão, se ele ficar na esfera da carne, o que vai gerar isso para ele? Morte moral. Aqui a morte que ele fala, que busca, que se inclinam para as coisas da carne, gera morte. Essa morte é a perda da comunhão com Deus por causa da morte moral. Não é a morte do corpo, a morte física, nem a morte espiritual, porque o incrédulo é espiritualmente morto, mas o cristão ele é espiritualmente vivo, ele tem o Espírito Santo. Porém, ele pode estar andando de acordo, ou na sequência, ou inclinado para as coisas da carne, isso vai gerar uma morte moral. Ele vai perder a comunhão com Deus, ele vai perder a alegria de ser cristão, ele vai se distanciar do Senhor, ele vai começar a se cauterizar. Se ele continua na prática desse caminho, vai chegar um ponto em que a sua consciência, que o vive acusando que ele está errando, ela é cauterizada, ele já não pensa mais nisso. Ele já está tão imerso nessa atmosfera, nessa esfera da carne, que ele já está moralmente morto, entendeu? Existe caminho de volta, sim, porque Deus vai tratar com ele, se ele chega a um ponto de cauterizado, não responder mais nem a sua própria consciência, vai acontecer alguma coisa na vida dele em que Deus vai chamar a atenção dele e ele vai falar, opa, onde eu estou indo? Não é o caminho que eu estou, porque ele ainda tem o Espírito Santo e sempre vai ter, nunca vai perder o Espírito Santo. Agora, quando a respeito do Espírito, andar pelo Espírito, dirigido, orientado, ou andar nos caminhos, na esfera do Espírito, ele gera vida, porque ele se aproxima cada vez mais de Deus. Quanto mais próximo de Deus andamos, mais conhecemos a vontade dele. Quantos e quantos jovens perguntam, como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus? Simples, como é que você sabe qual é a vontade do seu pai? Na carne, o seu pai humano, o pai que te gerou. Como é que você sabe a vontade dele? Porque ele fala a vontade dele para você. E quanto mais você obedece, mais você entende o que ele quer de você. Agora, se você se rebelia e se afasta, você não vai escutar o seu pai falando com você, porque você já não está nem dando ouvido para ele. Provavelmente ele está falando e você está entrando, como diz o ditado, o que seu pai está falando está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. E às vezes a gente chega nesse estado com Deus. Ele está falando com a gente e sai tudo pelo outro ouvido e você continua no caminho. Até que chega um ponto em que vai haver o extremo de Deus cuidando do cristão, que é o pecado para a morte, em que Deus vai tirar desse mundo porque é melhor ele cessar a vida dele aqui, ele já está com o Senhor, do que ficar fazendo todas as barbaridades e denegrindo ou maculando o testemunho cristão aqui na Terra.
Então, isso é importante nós entendermos. Romanos 8 faz parte e seca melhor, né? Ou destrincha melhor o que é andar em espírito, o que é inclinar para as coisas da carne. E então, voltando ao nosso capítulo de Gálatas, nós caímos no versículo 17. A partir do versículo 17, ele vai começar a falar, então, aqui, deixa eu voltar lá. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Esse tipo de batalha que a gente está vendo aqui é uma batalha que, na realidade, é uma luta constante da carne na vida do crente contra o espírito que também habita no crente. Então, isso nós também chegamos a falar assim, bem rapidamente sobre isso, né? O que em Gálatas está falando aqui, essa batalha que a gente vê em Gálatas aqui, é o crente andando na carne e entrando em conflito com o espírito. Em Efésios, eu acho que vai estar lá em Efésios 6. Vamos abrir Efésios 6. Desculpa se eu estou falando muito, daqui a pouco eu dou a... 6, versículo 10. Ok. Eu vou aumentar meu som aqui, que tem gente me dando a dica aqui. Ok, vamos ver se melhorou. Bom, em Efésios, Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui parece que existe até uma contradição, porque ele está falando que a nossa luta não é contra a carne. E em Gálatas nós estávamos vendo que a carne milita com o espírito. O que é isso? Lembremos que Efésios, Paulo vê essa assembleia do ponto de vista de uma assembleia sem erro. A assembleia como ela deveria ser, perfeita. Então, ele está considerando aqui, ele já trata do cristão assim, nos lugares celestiais. Quando ele vai falar de Cristo, ele nem fala da morte e do sepultamento, ele já fala da ressurreição, glorificação e lá nos céus. Então, a carta aos Efésios está falando no nível de uma assembleia normal. Por isso, aqui ele está falando, na realidade, é dessa batalha de um cristão andando no Espírito, a batalha que se trava nos lugares celestiais. Isso é outro tipo de batalha, da qual nós não participamos. É a intercessão de Cristo por nós, pelo Espírito Santo que em nós habita, das acusações do inimigo lá nos céus, diante do trono. Porque o inimigo continua nos acusando. Ele chega, como no caso de Jó, né? Ele chegou e falou assim, viste lá teu servo? Tira tudo que ele tem, você vai ver se ele anda desse jeito. Deus falou, vai e faz isso. E nós sabemos o que aconteceu em toda a história de Jó. Então, na realidade, quando nós vemos aqui em Efésios, é outra batalha. É a batalha do crente que anda em espírito. Existe uma batalha nos céus entre o espírito e as hostes celestiais que tentam acusar, e ele, por intermédio da advocacia de Cristo, nos defendendo diante de Deus e fazendo a nossa intercessão. Em Romanos 7, que eu comecei a ler por erro lá, eu li aquele trecho, aquilo lá é um outro tipo de batalha. Aquele lá é uma batalha de um que é nascido de novo, tem vida nova, porque nasceu de novo, mas nunca creu no evangelho da sua salvação, então ele não tem o Espírito ainda. Então, a carne, é uma batalha entre a carne, o desejo que ele quer, e a nova natureza que nele habita. Então, distinguindo bem isso, fica fácil de entender esses três tipos de batalhas que a palavra fala. Em Romanos 7, é a batalha de um nascido de novo que está em conflito com
saber que a nova natureza deseja as coisas de Deus, mas não consegue fazer, não tem poder. Em Efésios, é o cristão que anda em espírito e, pelo poder do Espírito Santo, anda aqui de um modo digno da vocação que ele foi chamado. Porém, nos céus, os inimigos do cristão estão acusando diante do trono de Deus de que nós estamos fazendo alguma coisa errada. E aí Cristo está intercedendo. E em terceiro é o Gálatas. É o cristão que tem o Espírito Santo, mas está andando na carne. Então existe uma batalha entre a carne e o Espírito, porque ele está andando na carne. Entendendo isso, fica fácil entender as Escrituras, porque nós estamos dividindo e separando as coisas, as doutrinas que a carta de Paulo, as cartas de Paulo nos demonstram, nos desenrola aqui, né? Então, essa carne cobiçando contra o espírito e o espírito contra a carne é porque o cristão está andando na carne. Então, se você vê na sua vida um conflito desse tipo, fique sabendo que está na hora de você rever o que você está fazendo, ir diante de Deus, confessar o que você está fazendo e andar em espírito. Muitos cristãos, eles ficam desencorajados quando acontece isso, quando existe essa batalha entre a carne e o espírito, porque ele fala, pô, afinal de contas, eu pensei que me convertendo ia acabar todos esses problemas e eu estou continuando tendo eles. Por quê? Deus me abandonou? Será que o cristianismo é uma coisa que só funciona na teoria, mas na prática é totalmente diferente? Não, não é isso. O problema é que se você está andando na carne, você não vai querer colher coisas do Espírito, que é o que ele vai tratar logo em seguida. Versículo 18. Se sois guiados pelo Espírito, na real não está debaixo de lei. Ou seja, que efeito teria a lei sobre quem está no Espírito? É uma nova lei que ele vive. A lei do Espírito de vida, que fala em Romanos. Não a lei do pecado e da morte. Agora, se eu estou na carne, eu tendo a me inclino para essa carne, vai haver conflito. Então, o conflito, na realidade, não é culpa de Deus, como alguns culpam, né? Ah, Deus, me converti para ficar nessa briga aqui entre a carne e o espírito. Não, não é isso. Na realidade, esse conflito existe porque você está desobedecendo. É como um filho rebelde que acusa o pai de perseguição, de não compreender ele. E todo adolescente passou por essa fase, né? Ah, meu pai não me entende, meus pais não me entendem, eles são muito quadrados, eles não entendem. E depois, quando ficar velho e você olhar para trás e ver o que os seus pais fizeram para você, você vai falar, entendeu? Eles estavam certos. E quando você ficar mais velho e tiver seus próprios filhos, você vai ver o que você fez para os seus pais. Porque eu tive essa experiência. Eu era um rebelde contra os meus pais, e no final quando eu me converti, eu pude entender o que meu pai era para mim, o que ele tentava transmitir para mim. E não era questão de ser mais ou menos estudado, que o cuidado de um pai não depende de ser intelectual. Ao contrário, acho que quanto mais intelectual o pai, menos educado é o filho. Os antigos costumavam educar muito melhor os filhos do que os filósofos de hoje em dia. Os grandes filósofos, que eu digo, todo pai e mãe hoje de criança, parece filósofos, psicólogos. Ai, não pode fazer isso com meus filhos, não deixa ele desenvolver. E assim eles vão andando, e quando eles perceberem, é tarde demais. Muitos perguntam, pode parecer meio politicamente incorreto o que eu vou falar, mas eu me recordo um irmão contando uma história que uma mãe com seu nenê de colo, né, chegou para um irmão já de idade, né, bem experimentado, um irmão fiel nas coisas do Senhor, e pergunta para ele assim, irmão, quando que eu devo começar a disciplinar meu filho? Por quantos anos ele tem? 1 ano. Você está 1 ano atrasada. Ou seja, você disciplina desde o berço. Não tem. Você tem que ensinar seu filho a comer, você tem que ensinar ele fazer no lugar certo o xixi, você tem que ter todas essas coisas. Se você ensina essas coisas básicas, quanto mais as espirituais. Se uma criança recém-nascida, ela não sabe nem andar, e você tem que ensinar ela a andar, tem que pegar pela mão, e aos passinhos ela vai caindo, levanta, caindo, levanta. O aprendizado é assim, quanto mais o espiritual. Eu vou deixar nas mãos de quem para ensinar as coisas espirituais ou a disciplina
de acordo com as coisas que o Senhor nos ensina, ou seja, a disciplina no Senhor. Quando? Então, o irmão falou isso, parece meio severo, né? Falar, você está 1 ano atrasado, ou seja, desde o berço. Mas é verdade. Nós devemos pensar nisso. Agora, voltando ao nosso versículo agora. Eu li o versículo 18, e agora nós vamos entrar no versículo 19, que vai dar uma lista. Essa lista aí, a gente fala, nossa, que lista. Porque as obras da carne, plural, obras da carne, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. 16 coisas? Não. Coisas semelhantes a esta. É muito maior essa lista. É muito maior essa lista. Isso são as obras da carne. Todos nós já passamos por tudo, quase todas as coisas aí, sabemos essas coisas todas, como elas são tão presentes na carne, né? E como geralmente o incrédulo vive em todas essas coisas sem nem perceber que está vivendo todas essas coisas. Mas quando nós nos convertemos, nós mudamos um pouco a perspectiva do que é o plano de Deus para a nossa vida. E aí nós vamos entrar no versículo 22, que fala do fruto. Eu já usei esse exemplo uma vez e é interessante. Muitas vezes você escuta irmãos falando os frutos do Espírito. Mas aqui fala do fruto do Espírito. Porque, na realidade, eu usei o exemplo da laranja, né? Se eu pegar um gomo de laranja aqui e perguntar para vocês, o que é isso aqui? Que fruta é essa aqui? Que fruto é esse? Todo mundo vai falar, isso é uma laranja. Porque ele é amarelinho, ele tem aquele formato. Mas ele não é a laranja, mas é o fruto laranja. Todo mundo reconhece que é. A quantidade de gomos que tem lá dentro não é importante. O importante é que ela é uma laranja. Então, o Espírito tem diversas facetas, mas é o fruto do Espírito. Porque no Espírito, todas essas coisas estão à sua disposição. Estão ali e são o fruto do Espírito. Então, isso é importante nós entendermos essa diferença. A carne gera obras, e mais obras, todas elas que são inimigas de Deus, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Não agrada a Deus nenhuma dessas obras. Elas são totalmente imorais e totalmente fora para Deus. Mas o fruto do Espírito nós obtemos porque Deus nos capacita com esse poder para gerarmos o fruto do Espírito, que são todas essas coisas que vão ser ditas aí em frente. Eu vou parar por aqui e dar a chance para alguém falar. Desculpa. É interessante, né, no versículo 17. Os versículos seguintes, né, do 16, eles reforçam a exortação que está no versículo 16, que é andai em espírito. Então, tudo que vai ser dito aqui até o final do capítulo 5, a partir do versículo 16, é para enfatizar que nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que andar em espírito. Só que ele mostra que existe uma luta, né? Ele fala no versículo 17, porque a carne cobiça, milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O irmão, ele comenta, né, ele faz um comentário, ele dá o exemplo da lei da gravidade, o princípio da gravidade, né? A lei da gravidade diz que todas as coisas são atraídas ao centro da Terra. Então, como exemplo, se eu tenho um livro e eu solto este livro da minha mão, inevitavelmente este livro vai ao chão, como qualquer objeto. Tudo que há aqui na Terra é atraído, né, para baixo. Então, isso faz parte do princípio da gravidade. O irmão usa esse exemplo para dizer que a velha natureza é assim, ela inclina, né, o homem a fazer coisas que desagradam a Deus, coisas totalmente reprováveis. Só que ele mostra, nesse exemplo, o irmão mostra que
Apesar da velha natureza não ter sido removida quando nós cremos no Senhor, essa velha natureza ainda permanece. E essa velha natureza ainda vai permanecer no homem até que o Senhor Jesus Cristo venha nos arrebatar. Então, quando o Senhor vier nos arrebatar, nós estaremos completamente livres da velha natureza. Mas enquanto nós estamos aqui, essa velha natureza ela não foi removida. E como o exemplo da gravidade que o irmão dá, o homem, por si só, ele está inclinado a fazer as obras da carne, como a lei da gravidade. Só que na vida do cristão, existe uma outra força. Existe um outro princípio, muito mais forte do que o princípio da gravidade, por exemplo. Ele pega o exemplo que, se você pegar um livro e amarrar esse livro a várias bexigas com gás hélio, né, existem duas forças se contrapondo. A força da gravidade quer trazer o livro para baixo, mas o gás hélio presente nas bexigas, nos balões, é muito mais poderosa, é muito mais leve que o ar e faz com que o livro suba, ao invés de descer. Então, o irmão, ele usa essa comparação para dizer que nós temos o gás hélio, né, em nossas vidas. Ou seja, quando nós, cristãos, filhos de Deus, colocamos a nossa mente, né, quando nós andamos no Espírito, é como se o gás hélio, essa outra lei, esse outro princípio, ele é muito mais forte do que o princípio carnal. E ele faz com que a gente fique longe, né, longe das coisas carnais. Então é simples. Andando no Espírito, a gente consegue vencer essa batalha. A gente não, perdoe. O Espírito por meio de nós, né? O Espírito que habita em nós, ele é capaz com que faça com que a gente não fique, né, vencido pelo poder da carne. Mas o Espírito que em nós habita é aquela força, igual o gás hélio, que faz com que nós façamos as coisas que tenham a ver com a vontade de Deus. As coisas que tenham a ver com tudo aquilo que Cristo pensa, com que Cristo tem interesse, né? O irmão até cita no livro, pelas coisas que têm a ver com os interesses de Cristo. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo uma exortação. Andai em espírito. E andar em espírito, resumindo tudo que os irmãos têm falado, é colocar a nossa mente nas coisas do espírito. Lá em Romanos 8, como o irmão leu logo no princípio, ele leu um versículo que diz que aqueles que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Só que na tradução brasileira está lá, aqueles que põem sua mente nas coisas da carne. Ou seja, quando nós pomos a nossa mente nas coisas do Espírito, nós não somos submetidos à força poderosa do pecado, da carne. Não, a gente automaticamente, né, por meio do Senhor, por meio do Espírito que em nós habita, nós fazemos a vontade de Deus, porque nós deixamos com que o Espírito tome conta do nosso ser. Então, o que precisamos? Andar em espírito, colocando a nossa mente nas coisas do Espírito, em algo que tenha a ver com a vontade do Senhor Jesus Cristo, com todas as coisas que satisfaçam essa vontade do próprio Deus, do próprio Senhor. E nos versículos seguintes que o irmão citou, ele falou sobre as obras da carne, plural, obras da carne. E aqui são citados vários pecados, e como o irmão bem salientou, não foram descritos todos os pecados aqui, todas as obras da carne, que são muito mais. Paulo fala no versículo 21, ele fala, coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O irmão cita que há 3 grupos de pecado aqui. 3 grupos de pecado. O primeiro grupo de pecado são aqueles que a pessoa causa a si mesmo, né? Ele agride a si mesmo, ele causa mal a si mesmo, como os pecados da impureza, do adultério, fornicação, lascívia, faz mal a si mesmo. O segundo grupo de pecados que são descritos aqui são os pecados contra Deus, né? Versículo 20, idolatria, feitiçaria, iras, pelejas, heresias, ou seja, são pecados que o homem comete contra Deus. E o terceiro grupo de pecados aqui, que o irmão argumenta, ele mostra que são os pecados contra o próximo, contra o outro, como invejas, homicídios, e
coisas semelhantes a essas. Então, o Paulo está apresentando aqui que esses pecados representam todos os pecados que fazem mal a nós mesmos, ofendem a Deus e fazem mal ao próximo. Agora, o interessante que o irmão falou, o fruto e não os frutos. O fruto do Espírito. Porque é algo que só quem pode prover é quem? O Espírito. Nenhum homem é capaz de si mesmo fazer nenhum tipo, gerar nenhum tipo desse fruto. Porque esse fruto é do Espírito. E quando nós andamos no Espírito, esse fruto se manifesta de várias maneiras. E ele se manifesta como amor, gozo, paz, longanimidade e por aí vai. Então são várias facetas, como o irmão citou. Então é interessantíssimo que Paulo, ou seja, o Senhor, vem chamar a atenção dos Gálatas, vem chamar a nossa atenção que nós precisamos andar em espírito. E quando nós andamos em espírito, nós não cumprimos as concupiscências da carne. Com relação à diferença de obras e fruto, né? Nós estamos vendo aqui em Gálatas. As obras, elas podem... A palavra de Deus fala que existem boas obras, existem as obras da carne, né? Existem esses dois tipos. Né? E Efésios fala que nós somos criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Né? Então, essas são boas obras. E existem também as obras da carne, né? Como eu leu no capítulo 7 de Romanos também. Né? Então, essas são más obras. Né? E se isso acontece na nossa vida, nós devemos julgá-las, né? E deixar isso aí de lado. Agora, quando fala de fruto, né, há uma diferença entre boa obra e fruto. Né? Boa obra é aquilo que Deus preparou para que nós fizéssemos, né, por assim dizer, mas o fruto é algo que o Espírito Santo ele produz em nós. Não é algo que nós fazemos, né, que nós nos esforçamos de alguma forma para fazer. É a mesma coisa com uma árvore, né? Uma árvore, para ela produzir um fruto, ela não se esforça para produzir. Isso é natural dela. Ela vai produzir porque está nela mesma, né? É algo que é da essência de uma laranja, né? Como o Lineu usou o exemplo, de uma laranjeira produzir laranja. Né? Então, eu acho interessante o Bruce, né? O Bruce sempre ele fala assim, para a gente tomar cuidado para não citar o nome dele, né? Porque ele falou assim, eu não quero ser citado porque essas verdades, né, que eu tenho compilado, né, nos livros dele, na verdade não é algo dele, né? Mas é algo que ele leu nos escritos dos irmãos, né? Aquilo que o Senhor mostrou para os irmãos, principalmente do século retrasado, né? E ele compilou, né, essas verdades no livro dele. Ele tem uma didática muito boa, né? Então era nesse sentido. E uma coisa interessante que eu achei na citação que ele fez, que essa diferença entre fruto e obra, e boa obra, né? Não estamos falando da má obra, estamos falando da boa obra. Então ele fala que o fruto é aquilo que Deus está procurando nos crentes. Se a gente abrir lá em João 15, vai dizer que Deus está procurando fruto. Né? Nós, conectados ao tronco, né? A vara, nós somos os ramos, né? E nós conectados à vara, ao tronco, nós vamos produzir frutos. Isso fala de Cristo, né? E nós conectados nele, né? Então, o fruto, ele fala, é a manifestação das características de Cristo na vida do crente. Então, fruto é a manifestação das características de Cristo na vida do crente. Então, se a gente abrir em Gálatas, né, nós vamos ver que todo esse fruto, né,
que fala, é aquilo que havia em Cristo. Né? O Senhor Jesus, ele era essas coisas aqui, né? O fruto do Espírito, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, enfim, todas essas coisas aqui, né? Fé, mansidão, né? Eu sou manso e humilde, né? Então, de alguma forma, né, nós expressarmos as características de Cristo na nossa vida, na nossa vida diária, né? Então, às vezes acontece algo na nossa vida, como que eu reajo? Não é? Como é que eu vou reagir a alguém que me tratou de forma rude, ou como que eu vou tratar uma outra pessoa, né? Então, isso é o fruto, né, diferente de obra, que, né, são boas coisas também que nós podemos fazer para o Senhor. Outra coisa que o Bruce cita a distinção entre obras e fruto, por que uma está no plural, outra no singular, é que quando ele fala de obras, ele está indicando que essas coisas operantes, ao fazer isso daí, é o homem que está agindo, é o homem na energia da carne produzindo essas obras. Mas quando ele fala do fruto do Espírito, é porque a energia do homem não está entrando nisso. Ele gera o fruto do Espírito, porque é só o Espírito que é capaz de gerar um fruto desse. Na carne, você não consegue gerar nenhum dessas características. E é interessante, assim como nas obras da carne, dividiu em três diferentes obras, né? Aquelas contra o próprio indivíduo, contra a própria pessoa, contra Deus e contra as outras pessoas ou a sociedade, né? Assim também, o fruto do Espírito tem uma divisão assim também. Amor, ou caridade, gozo e paz está mais voltada para Deus. A longanimidade, benignidade e bondade estão voltadas para os homens, uns com os outros. E a fé, ou fidelidade, mansidão e temperança, que é o controle próprio, são voltados para o próprio indivíduo que faz isso. Essas três características. Então, a gente vê como a palavra de Deus tem sempre uma harmonia em tudo, né? Ele está falando, a gente parece que ele está jogando um monte de palavras, o que é fruto e o que é obras, mas elas estão divididas em características, em diferentes espécies de obras, e o fruto tem essas três áreas que esse fruto se manifesta. O homem, na realidade, não é capaz de dar fruto para Deus, se o Espírito não der isso por ele. Por isso que não tem os frutos do Espírito, porque se dependesse de cada homem, cada um teria o seu fruto para dar para Deus, e Deus teria os frutos dos homens. Mas ele não tem, ele tem o fruto, que é pelo Espírito Santo, somente pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos que andar em espírito, para poder ter fruto, porque é pelo Espírito. Na carne, você não agrada a Deus, então você não vai gerar fruto para Deus na carne, você vai gerar obras, obras da carne, que não agradam a Deus e que são contra Deus, e que são males morais, males espirituais e os males sociais que nós temos quando estamos na carne. Nós causamos tudo isso, essa devassa, essa batelada de coisas que a gente faz, que é tão grande a lista que ele fala em coisas semelhantes a essa. Agora, o fruto do Espírito é bem definido, é bem claro, porque Deus é perfeito. E quando ele gera uma coisa, é em perfeição. Nós sempre bagunçamos tudo que Deus faz, né? É até aí. Ou seja, o resumo que Paulo dá, então, de tudo isso que foi falado, né, irmãos, é que quando o crente, o cristão, ele anda no Espírito, ele tem vitória sobre os desejos da carne, né? Então, ele não cumpre a concupiscência da carne, então ele tem essa vitória, e as características de Cristo são vistas neste cristão. Então, a exortação é andai em espírito. Coloque a mente nas coisas do espírito, as coisas que
tem a ver com os interesses de Cristo, tem a ver com a vontade de Cristo. Então, tem a ver com a vontade de Deus. Quando nós colocamos a nossa mente e deixamos o Senhor agir, nós andamos no Espírito. Né? É apenas uma consequência. Andar no Espírito para não cumprir a concupiscência da carne, o não cumprir a concupiscência da carne é justamente a consequência de quem anda no Espírito. Então, a única ação que é dada aqui é que nós possamos olhar para Cristo. Olha para Cristo, coloque a mente nas coisas de Cristo e o Senhor é capaz de fazer todo o demais. O Senhor não quer sacrifícios de tolo, o Senhor não quer obediência a regras, o Senhor quer apenas que nós olhemos para Ele e que nós deixemos com que Ele possa agir em nossas vidas. Acho interessante a gente comentar que ele cita uma referência que Darby faz na sua versão, a nova versão do Darby, né, a versão da Bíblia do Darby, em relação aos versículos, o andar do versículo 16 e do versículo 25. Na nossa versão em português, na Corrigida, ele fala no versículo 16, andai em espírito. E também fala a mesma coisa. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Na versão atualizada, ele fala, andai pelo espírito, e no 25 ele fala também, se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito. Mas se vocês pegarem a versão do Darby, esse rodapé, uma nota que ele faz no rodapé, o verbo andar aqui do versículo 16 não é a mesma palavra em grego do verbo andar do versículo 25. No versículo 16, esse andar aqui é o modo geral da pessoa andar. Então, ele traduz andai, porém, no Espírito, no versículo 16. E no 25, andai pelo Espírito. E eu estava tentando entender o que era uma coisa ou o que era outra. Fui procurar essas palavras em grego. No versículo 16, a palavra é peripateo. E significa o modo de andar, de sair e tudo mais. Quando eu fui no 25, a palavra que está escrita lá é stoikeo. É mais como marchar ou andar numa fila, como se estivesse marchando todos juntos. E eu comecei a pensar o que poderia ser a gente entender de tudo isso, né? Por que tem essas duas palavras diferentes? Porque nós podemos andar no Espírito, e isso é a posição normal nossa. É a condição normal de um cristão é estar no Espírito, andar no Espírito ou em Espírito. Mas ser dirigido pelo Espírito Santo é outra coisa. Aí eu pensei, quando eu vi que é uma dos sinônimos dessa segunda, do versículo 25, essa segunda palavra em grego, que é stoikeo, que é marchar, eu pensei no militar. O militar, quando ele está em casa, chega lá, ele tira a farda, senta em casa, né? Ele é um homem normal. Ele só não está com uniforme, entendeu? E ele não vai entrar em casa e ficar marchando em casa. Em casa ele está ali como ele continua sendo alguém que é do exército, ele se comporta como sendo do exército, ele é um oficial do exército. Mas quando ele está lá no quartel, ele está junto com todos os outros sendo dirigidos por o comando. Ele tem que andar daquele jeito, ele tem que se cumprimentar, batendo continência, respeito, hierarquia. Ele anda pelas ordens do exército. Em casa, ele é do exército, mas ali ele anda pela ordem, mesmo sendo do exército, numa esfera que é da família. Nós, por termos o Espírito de Deus habitando em nós quando cremos, nós temos essa posição. O Espírito Santo habita em nós. Mas nós podemos andar não dirigido por ele. Não andar no mesmo passo dos outros.
em dissonância com os outros. Mas quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito, você vai andar de acordo com o que manda o regulamento do Exército. Quando você está pelo Espírito sendo dirigido, você vai ser dirigido pelas coisas que geram vida. Essa é a diferença entre falar andai no Espírito e no versículo 25 dizer, se nós vivemos no Espírito, andemos pelo Espírito. É dirigido pelo Espírito. É você deixar Deus te dirigir pelo Espírito. Não é só o fato de eu ter o Espírito Santo e viver assim, mas eu tenho que andar pelo Espírito Santo também. Se nós vivemos em Espírito, andemos também, sejamos dirigidos, marchemos junto com o Espírito, andemos num passo que ele anda, entendeu? E é isso daí, então, você não vai satisfazer a carne e vai trazer o fruto para Deus, fruto pacífico, né, de, como ele diz aqui, amor, no versículo 22. Caridade, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se nós lemos isso, apenas essas 9 características, a gente vê quantas vezes nós estamos fazendo nossa própria vontade, né? Por exemplo, longanimidade, benignidade, bondade, nem sempre a gente está assim, né? Mas deveria ser. É a nossa atmosfera, nossa esfera de viver, em espírito. Até aí. Bom, como nós viemos do sistema, né, a maioria já veio do sistema, né? Nós vemos muita soberba, né? Porque até Cristo cita aquele exemplo do fariseu e do publicano no templo, né, que foram orar e qual daqueles que saíram dali justificados, né? Que o fariseu batia no peito e se orgulhava porque dava o dízimo, orava e fazia isso e aquilo, e não era como o publicano, né? E o publicano, por si, ele não conseguia nem olhar os céus com vergonha, né, da sua vida, né, de pecado. E essas citações que Paulo fala aí sobre as obras da carne, né? A gente vê que muitas delas, até o incrédulo, ele consegue cumprir isso aí, né? Não fazer, no caso, né? Tem muitas pessoas incrédulas que até diz o ditado que só falta ser crente, né? Tem muitos aí, ele não bebe, não fuma, não faz, não adultera, não rouba, não mata, só falta ser crente, né? O pessoal diz, né? Brincando. E isso, de um certo modo, às vezes, assim, temos que ter um cuidado quanto a isso, né? Que a gente pensa que por estar cumprindo isso tudo, não está praticando essas obras da carne, a gente se acha superior aos outros, né? Cada um de nós tem uma fraqueza, né? De repente, em algo que eu sou, de repente, forte, você pode ser fraco, e assim vice-versa, né? Então, muitas das vezes a gente se orgulha quanto a isso, né? Mas, de uma certa forma, essa contradição que tem entre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Porque muitas das vezes a pessoa ela não pratica as obras da carne, mas o fruto do Espírito também às vezes está distante dela, né? Às vezes a gente não pratica, não anda no Espírito para que esse fruto se manifeste, né? Muitas das vezes a gente se ira, a gente não perdoa, aí muitas das vezes vem até ciúmes e tal. Assim, né? Eu digo isso, sei lá, até complicado eu estar trazendo isso, mas eu vejo como um cuidado que nós devemos ter, né? De que se a gente não pratica essas obras da carne, para que venhamos ter misericórdia também, né? Do irmão, de repente, que talvez esteja vacilando, né? Em alguma dessa situação, né? Assim como a palavra diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? E o próprio Cristo nos fala, né? Sem mim nada podeis fazer. Mas é só mesmo um exemplo que eu trago mesmo para, de repente, não subir ao nosso coração a soberba de querer se achar alguma coisa ou superior a outro, porque não pratica algumas dessas obras da carne, né?
Na verdade, a nossa aceitação a Deus não é pelas boas obras ou que fazemos, ou a nossa posição de inimigos de Deus é pelas más obras. Porque nenhuma boa obra que o homem faz o leva mais próximo de Deus, porque não é por obras. E o fruto do Espírito, como diz, é o fruto do Espírito, não é o nosso fruto. Eu não tenho do que me gloriar perante Deus. Do que eu vou falar? Eu fui... eu estou amando, porque em mim, na minha carne, eu encontrei amor para dar. Não tem. Na carne não tem nada. Frutos da carne é aquela lista negra lá. Não tem. Agora, o fruto do Espírito, que não é nós que criamos, é Deus que em nós faz, conforme nós andamos em Espírito, ele gera em nós o fruto do Espírito. Isso nos faz aceitáveis a Deus. Então, do que eu vou me gloriar? De que eu cheguei no céu porque eu tive o fruto de quem? Meu? Do Espírito. Então, não tenho do que me gloriar. De nada nós podemos nos gloriar. E realmente existe o perigo do cristão achar que de estar fazendo todas essas coisas, mas também não está gerando, não tá andando pelo Espírito, só está na força da carne, tentando guardar essas coisas morais e se preservar de fazer esses pecados. Isso é exatamente o que estavam os Gálatas sendo ensinados a fazer. Siga a lei, que Deus vai te aceitar. E ninguém conseguiu. Na realidade, não é eu fazendo coisas boas que eu vou ser um bom cristão. Mas é o andando em espírito, o fruto do espírito vai mostrar ao mundo o que é um cristão. E não tem mérito nenhum para nós. Nenhum. Absolutamente nenhum. Por quê? Porque não fui eu que gerei isso daí. Eu não posso chegar e falar assim, você viu meu fruto? Olha o fruto que eu trouxe para Deus. Amor. De onde veio esse amor? De Deus. Bom, então vamos para o próximo fruto. Olha, eu trouxe gozo. De onde veio esse gozo? Da carne? Não. Então não é seu. É do Espírito. E paz? Eu que consegui a paz? Não. A carne conseguiu a paz? Não, não consegue. A paz está sempre em conflito com Deus. Então entenda que essas duas esferas, a carne e o Espírito, são esferas opostas. Uma é oposta à outra. Não vão se juntar nunca. Eu nunca na carne vou gerar um fruto para Deus. E eu nunca, em espírito, vou fazer as obras da carne. Mas se eu tiver inclinando para as coisas da carne, vou gerar essas obras da carne. Se eu estiver andando em espírito, o Espírito Santo em nós apresenta o fruto do Espírito para Deus. Olha que diferença. Nada para nós, tudo para a honra e glória de Deus. Isso que o irmão falou é verdade. Às vezes a gente fica tão orgulhoso de que nós fazemos, nós andamos em espírito. Que orgulho é esse? É a carne. Já está fora, já não está no espírito. Se você está tendo orgulho das suas boas obras, o orgulho não é coisa do espírito, é da carne. Então não se orgulhe de ser cristão no sentido de que você conseguiu essa posição. Orgulhe-se antes de que você tem um Salvador que te encontrou no seu mais deplorável estado, morto em seus delitos e pecados, e te amou profundamente, e te tirou de lá, e te levou para junto dele, independente, amor sem contrapartida. É um amor de Deus, o ágape, que a gente chama, né? O amor ágape. Um amor que se doou. Ele falou, estando vocês ainda inimigos, ele morreu por vós. Esse é o amor de Deus. Qual é a glória que eu vou poder ter diante de Deus própria? Falar, cheguei aqui aos céus, estou agora diante do trono, porque eu fiz tal coisa. Não, eu não fiz absolutamente nada. Mas o Espírito nos apresenta a Deus como o fruto. Olha aqui, está apresentado aqui. E isso é para Deus o suficiente. Mas nós corremos realmente, como o irmão falou, o risco de achar que nós somos superiores, porque nós andamos em espírito. Se tem esse sentimento, um detalhe, isso é carne. Isso não é espírito. Nós nunca devemos pensar de nós mesmos além daquilo que Deus pensa de nós. E o que ele pensou de nós como carne, na cruz ele mostrou o que ele pensou de nós. Morte para Adão. Morte.
Ele não sabia que na carne não tinha nada de bom. Não é que Deus veio pegar a gente e falou assim, bom, vamos pegar aqui esse Lineu e aquilo da carne que é bom dele eu guardo como boas obras para ele apresentar lá nos céus, e o que é mal nós vamos crucificar em Cristo. Não, ele crucificou o velho homem. Ou seja, todas as características do velho homem foi condenada naquela cruz. Com todas as suas obras, boas ou más. Boas, entre aspas, porque na carne você faz o que de bom? Moralmente pode parecer bom. O irmão falou daqueles que no mundo só falta ser crente. Mas pega um desses que abertamente falam que não creem em Cristo, mas andam impecavelmente, pisa no calo dele, você vai ver se ele continua sendo essa pessoa impecável. Eu me recordo, sempre, quando eu logo antes de me converter, né, quando no tempo da aborrecência, nós fomos procurar várias coisas, né? Quando nós começamos a despertar para as coisas espirituais, e na época dos hippies isso era muito comum, fomos buscar nas religiões orientais. E uma coisa que me chamava muita atenção era aqueles monges budistas do Tibete. Nossa, que paz que eles vivem, olha que harmonia. Até que, a questão de uns 10, 15 anos atrás, eu assisti uma cena que eu nunca tinha visto. No monastério, lá no Tibete, houve uma discordância, eles saíram no tapa, um batendo no outro, brigaram feio. E saiu na mídia, todo mundo viu. Assim, quer dizer, que tanta espiritualidade brigando lá. Mas isso é o homem na carne. A carne, quando controlada, ela pode viver por muito tempo se mostrando boazinha. Desde que você não mexa com ela. Desde que você elogie e fale, olha, muito bom você, olha, um budista 100%, olha, um humanista excelente, olha, um espírita cheio de boas obras. Mas pisa no calo dele. Fala contra ele, faz alguma coisa que o irrite. A carne vai se manifestar com toda a sua força. E isso no cristão, quando ocorre, é porque ele está na carne. Porque no espírito nada disso vai ser gerado. Nada. Nada. Porque não é na carne, é no espírito. Isso que Paulo está tentando dizer aqui em todos esses versículos, de que todas essas coisas, espera um pouco, vocês estão querendo guardar a lei? Olha aqui o que a carne produz. E a lei só faz isso, ela mostra o que a carne faz de errado. Vocês querem viver na carne ou em espírito? Porque se vocês viverem em espírito, vai ter vida. Se quiser fazer as obras da carne, vai para o lado da morte. Simples assim. São polos e esferas opostas. Elas não se unem. Não vão andar juntas. Nunca você vai ver alguém que não é cristão, que não acredita em Deus, por mais bom comportamento que ele tenha na sociedade, alguma coisa na vida dele tem um dia que vai ser revelado. E isso, diante do trono de Deus, vai ser revelado todas as suas obras. O homem vai ser julgado pelas suas obras. Não boas, mas pelo que ele fez no seu corpo. As más obras que ele fez no corpo. E todos nós fizemos. Não teve um. Somente Cristo andou perfeitamente em comunhão com Deus. Para complementar e fechar meu raciocínio, eu posso relacionar essa passagem de Gálatas, as obras da carne e o fruto do Espírito, com o que o Paulo relata em 1 Coríntios 3,12, né, que ele lançou o fundamento, e aí, se alguém sobre este fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, eu posso relacionar as obras da carne, o fruto do Espírito, com essas obras que seriam prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha? Eu creio que aqui o que ele está falando não é tanto da vida do cristão, que é feno, palha, mas aquilo que ele edifica sobre o fundamento. Isso ele está falando daqueles que estão ensinando ou edificando na igreja. Nós sabemos que a
aquilo que Deus havia planejado em termos de igreja, que fosse o testemunho dele aqui na Terra, o homem conseguiu uma boa ele conseguiu plenamente fazer quase isso daí, não frustrou a Deus, porque Deus bem sabia. Mas o que ele fez? Ele transformou aquilo que era de Deus numa grande casa, onde existem hoje vasos de honra e de desonra. Porque o maligno entrou no meio e fez seu ninho nessa árvore, que é uma figura das más doutrinas. Então, a má doutrina é o feno e a palha, quando colocado. Então, aquilo que nós ensinamos e falamos entre os irmãos é que deve ser considerado, olha o que você está edificando. Veja o material que você está usando. Se você está usando um material que vai passar pelo fogo e vai queimar, veja bem sobre o que você está edificando. Você não está edificando sobre a sua base, sobre o seu fundamento, mas sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a pedra fundamental, a pedra de esquina, que é Cristo. É sobre isso que o homem está edificando. Aí ele está falando de um modo geral o que o homem está edificando em cima daquilo que Deus estabeleceu. E vai ser provado. Agora, nós, como cristãos, temos responsabilidade, sim. Eu vejo que muitas vezes ouvem, através da internet, o site do Mário, outros irmãos falando de salvação, e eles logo já entram em contato, porque talvez na denominação onde eles estavam, existe algum conflito, ele não é bem recebido, ele já logo entra em contato, já quer saber como é que ele faz para partir o pão, para estar na mesa do Senhor, ele quer todas as regalias e todas as benesses de estar fazendo isso. E as responsabilidades? Porque quando você se propõe a edificar, você vai dar resposta, você vai ter que responder pelo que você edificou. Isso que ele está dizendo. Nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Se eu estou falando alguma coisa para vocês que vai desviar vocês do caminho, eu vou ser responsável por isso. E eu vou ter que prestar contas a Deus. Não que eu vou perder minha salvação, ou que aqueles irmãos que edificaram com palha e feno vão ser jogados no inferno, no lago de fogo, nada disso. Mas a obra deles, eles vão passar como pelo fogo, não vai sobrar nada do que eles fizeram. E qual é o problema disso? Eu não vou ter glórias porque a minha obra... Não, não é questão da minha obra ou não. Mas o meu tempo eu gastei aqui com coisas que não edificou aos irmãos. E cada um é responsável pela edificação do seu irmão, porque somos pedras vivas, cada um de nós somos colocados nesse edifício e temos a responsabilidade. Nós queremos todos os privilégios, mas a responsabilidade a gente deixa para depois? Não, ao contrário, responsabilidade das quais nós vamos ter que responder sobre elas. Como é que eu vou responder isso? Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Muitas pessoas perguntam, o que é esse tribunal? Eu vou ser julgado? Eu vou ser lançado fora da reunião? Eu não vou poder mais ser cristão? Eu vou perder a salvação? Não. O irmão faz uma comparativa disso aí, é a seguinte, é como uma exposição de quadros de diversos pintores. O juiz vem e, dentre todas aquelas obras, ele escolhe aquelas que se mais destacam. Os outros não vão perder nada, não vai falar, quem fez esse quadro aqui vai preso, porque não podia fazer. Não é assim. O que vai ser mostrado é a obra de cada um e vai receber do Senhor louvor sobre a obra. Ou não. Porém, ele não vai ser condenado, ele vai passar como que pelo fogo. A sua obra não tem valor, perdeu de ter feito uma coisa melhor. Eu acho que é só nesse ponto, né? Agora, como vida cristã, nós temos responsabilidades individuais também para com o Senhor. E se andamos na carne, nós vamos ter que sofrer as consequências disso que nós estamos fazendo. Porque todo fruto, tudo que nós plantarmos aqui, nós vamos colher aqui. Muitas pessoas falam, acho que eu vou colher lá no céu os males que eu estou fazendo aqui. Não, o que plantar vai ser colhido aqui.
Às vezes você vai fazer uma coisa e tem que responder por ela depois e levar as consequências dela nessa vida ainda. Agora, quanto à obra, construir, edificar sobre o fundamento, isso nós vamos ter que responder diante do trono branco, né? Nós vamos ter uma passagem por lá. Lógico que não vai ser um negócio que vai denegrir, né? Vai expor todos os irmãos, falar, aquele ali, ó, ixi, esse fez mal, e vai falar para todo mundo. Isso é uma coisa entre individualmente, cada um com Deus. Eu creio assim a coisa, né? Não sei se eu esclareci, mas esse é o ponto de vista meu. Esclareceu. Eu só fiquei em dúvida agora a diferença entre o trono branco e o tribunal de Cristo, ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O tribunal de Cristo ocorre logo depois do arrebatamento. Nós somos transformados e subiremos para estar com o Senhor. Daí vai haver esse tribunal de Cristo, que é os cristãos que vão passar diante desse tribunal. Essa que eu usei o exemplo. Seria uma exposição de quadros e cada um vai receber o louvor pelas obras que fez. Não reprovação pelas que não fez ou pelo que fez, mas vai ter isso daí. O trono do juízo final é contra os incrédulos só. Isso é no final do milênio, o mar e a terra darão seus mortos e eles serão julgados pelas obras que fizeram em seu corpo. Cada um vai ser julgado e todos vão ser lançados no lago de fogo de enxofre, que era para Satanás e seus anjos, mas que o homem, por rejeitar aquilo que Deus mostrou, a graça de Deus, acabou sendo, vai ser lançado no lago de fogo, entendeu? É outro julgamento. Aí é o julgamento das obras más. Isso é a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, Cristo já ressuscitou dentre os mortos, e quando nós formos ressuscitados, então vai haver esse trono, o tribunal de Cristo, onde estaremos lá diante dele, revendo as coisas que fizemos, né? Se o Luiz tiver mais alguma coisa para acrescentar nisso? Eu queria falar, Lineu, sobre um outro assunto, que era o seguinte, que em Efésios, capítulo 4, 24, Efésios 4, 24, tem um versículo que fala assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O Darby fala que nós vestimos o novo homem. Isso aí é algo que aconteceu quando nós cremos no Senhor Jesus. Não é algo que nós vamos fazendo diariamente, mas nós já nos revestimos, né? Do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, comentando aquilo que o Isaac falou, né, de que de repente existem pessoas que andam visualmente bem e que parece que só falta ser crente e aí a coisa realmente resolve, vamos dizer. E é verdade, porque existem dois aspectos, né, da vida, como fala aqui. Existe a justiça e existe a santidade, que são coisas diferentes. A justiça, ela tem a ver com aquilo que, como as pessoas me veem, né? Então, a pessoa pode... Alguém olha para mim e fala assim, aquilo que o Luiz está fazendo é uma coisa justa. Puxa, que bom, é um negócio legal. Agora, aquilo que o Luiz está fazendo é uma injustiça. Qual a injustiça que ele está fazendo? Aquilo está errado, né? Então, aquilo que diz respeito à justiça ou injustiça é algo que eu faço, é algo que alguém pode olhar para mim e dizer, ter um julgamento dizendo, comparado com a palavra de Deus, lógico, dizendo, isso aqui é justo ou é injusto aos olhos de Deus. Agora, quando fala de santidade, a santidade é algo interior. A santidade não aparece. Alguém consegue ver a santidade de qualquer pessoa aqui? Não consegue. Por quê? Porque ela é algo interior. O que nós conseguimos ver de nossos irmãos é a justiça ou a injustiça. Mas a santidade, muitas vezes,
logicamente que um irmão não andando em santidade, isso vai aparecer na vida dele com atos de injustiça. Né? Então, quando fala ali, está falando em Efésios, nós nos revestimos, né, do novo homem com relação à justiça e com relação à santidade. Porque olha que interessante, voltando lá em Gálatas, né, onde a gente está estudando, quando fala das obras, ela está falando de obras de injustiça, não é? Onde é que está? As obras da carne são manifestas, porque elas são injustas. Elas são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, e vem toda como chama, a relação. Mas quando começa a falar do fruto do Espírito, fala de coisas que não são visíveis. Né? São coisas que têm a ver com algo interno na pessoa. Por exemplo, o gozo. O gozo é algo interno. Né? A paz, a longanimidade, benignidade. Né? Essas coisas que são internas, elas podem se exteriorizar em ações justas ou eventualmente injustas, como se for o caso ali da carne. Né? Então, só para colocar esse ponto, que eu acho que é importante a gente separar, né, o que é justo e o que é santo. Nós fomos chamados para andar em santidade. Santidade tem que ver com o que é interno em nós, aquilo que é da nossa essência, né? Os meus pensamentos, né? Eu posso estar sendo justo e não estar sendo santo. Né? Todo mundo está olhando para mim, puxa, é o irmão Luiz, aquela coisa toda. Mas eu não estou sendo santo. Né? E nós somos chamados a justiça e santidade. Apenas para isso, só complementando, Isaac. Então, essa pessoa, né, que ele aparentemente, aliás, aparentemente não, ele realmente faz obras justas, né? Muitas vezes não é por causa de santidade, ele faz isso por causa de orgulho, que a gente não vê, mas está dentro dele, né? Por causa de orgulho, por causa de querer ser melhor que o outro, enfim, e por aí vai, né? Era só essa parte. É por isso que tem o versículo 26 nesse contexto. Porque o que está acontecendo entre os Gálatas? Alguém instigou eles a guardar a lei para conseguir santificação, para estar num estado de santidade maior. Mas o que a lei fez? Criou competição. Quem é mais espiritual? Orgulho. Criou vanglória. Eu sou mais do que ele, eu sou mais espiritual. E é exatamente isso que acontece, irmãos. Quem teve a oportunidade de viver num lugar onde a lei é instituída, uma série de regras é colocada, quem estiver fazendo isso está bem, está santo, vai haver contenda, vai haver aqueles que vão se irritar um com o outro, vai haver inveja uns dos outros. Então, Paulo termina falando esse versículo exatamente por isso. Mesmo que sejam obras boas, que seriam obras que a lei, guardando a lei, você tivesse essa santidade, ela não gera fruto do Espírito. Ela gera cobiça, inveja, irritação uns com os outros. E no final, ficavam mordendo uns aos outros. E falaram, cuidado que vocês não vai consumir uns aos outros aí. Porque é exatamente isso que o legalismo traz para dentro da graça. Ele destrói a graça e ele cria, aflora no homem mais e mais o que é a carne. Porque ela vai cobiçar, ela vai querer se gloriar de alguma coisa que fez, e quando ela se gloria, ela diminui o outro, e o outro que fica diminuído se irrita contra o outro, e aí inveja o outro que tem uma posição melhor que a dele, e fica aquele conflito de posições que, na realidade, se você pegar, mas quem te deu essa posição? Deus? Ou a sua carne? Ou você mesmo? Ou o homem? Porque se foi qualquer coisa vinda da carne ou do homem, para Deus não tem valor. Mesmo que tenha aparência de boas obras.
porque ela vai produzir, se a graça é graça, não tem lei. É isso que ele está falando, ele falou várias vezes, contra essas coisas não há lei. Não há lei. Qual lei pode controlar o amor, se não a lei do Espírito de vida? Qual lei, escrita pelo homem, qual forma de regras pode controlar a carne? Por algum tempo, talvez alguns, mas por algum tempo. Cedo ou tarde, essa carne vai se aflorar. E às vezes vai se aflorar exatamente por outro lado. Não de más obras, não de obras que são da carne, que são moralmente péssimas e que todo mundo fala, esse aí, ó louco, olha a vida dele. Não. A obra da carne pode ser também um falso amor, porque o amor que tem interesse é um falso amor, não é um verdadeiro amor. Não é amor. Amor que tem interesse, que é coisa em troca, não é amor, mas tem aparência. O que Paulo fala numa das cartas? Ele fala, no final dos tempos haveria homens com aparência de piedade, mas, infelizmente, nada era assim. E eles queriam era lucro. Eles queriam, da fé deles, obter lucro. Aparência de boas coisas. Mas elas geram isso que nós vemos no último versículo. Cobiçar a vanglória, querer buscar vangloriar de alguma coisa, irritam uns aos outros e causam inveja uns nos outros. E aí é o prato feito para haver divisão. Houve conflito de opiniões, vai ter divisão. Se não tratado diretamente, corretamente e rapidamente, essa assembleia vai dividir. E é o que nós temos visto. Tem assembleias aí que não passou um ano, já tinha um, não, tem que ser desse jeito, se não é, eu vou embora. E vai embora. E vai embora falando, eu sou santo, porque eu saí de lá que eles não estão julgando tal pecado. Não é isso. Você está nem há um ano vivendo com seus irmãos, já não conseguiu viver com eles, porque contradiz o que você pensa que é certo. E daí? E o Senhor no meio? O Senhor saiu também com você? Se você tem esse poder, meu amigo, você é mais do que Deus. Se você tem o poder de ver o mal numa assembleia e sair dela e o Senhor te acompanhar, você vai me desculpar, você é muito poderoso, você é mais do que Deus. Você está se gloriando numa coisa que não tem. Você não tem isso. Porque se você estiver lá, porque o Senhor está lá, enquanto ele não sair de lá, aconteça o que acontecer, eu tenho que ficar lá. Porque eu estou lá por causa de Cristo, não porque eu sou alguma coisa. Isso fecha todo o problema de divisão entre nós. Toda divisão, 99,9%. É que nem aquele sabonete que mata, né, que é bactericida. 99,9%. Não pode dizer 100%, mas a causa é falta de submissão. Falta de você entender que a sua posição ali é porque Cristo está no meio, não porque eu sou alguma coisa, ou o irmão tal é ou não é. E quando há qualquer conflito, eu sou santo demais para ficar aqui, eu vou sair. E Deus vai me seguir. Eu obrigo Deus a me seguir, é isso? Não. Não é. Você não foi chamado para o lugar onde você levou Cristo, você foi chamado para o lugar onde Cristo está, o que é muito diferente. Pode haver coisa errada lá? Pode sim, mas é julgado. E se não é julgado, espera, o Senhor vai cuidar. Não queira você arregaçar suas mangas e no poder da sua carne querer resolver a situação, porque você não vai resolver. Porque tudo é resolvido por meio do Espírito. Veja bem 1 Coríntios. Alguém pode dizer que aquela assembleia estava em boa condição? O que existia naquela assembleia? Divisão, um homem dormindo com a madrasta, as mulheres não querendo usar véu, apartimento do pão, tinha uns que chegavam antes, comiam antes de todo mundo e se embriagavam, alguns querendo se divorciar e querer como é que faz para casar, e só tinha confusão. Como Paulo se dirige a eles no começo da carta? Amados irmãos. O Paulo estava sendo conivente com o mal? Não, ele trata do mal ali, mas eles continuavam sendo irmãos. E o Senhor no meio.
Por isso ele fala, alimpai-vos do fermento. Muitas vezes você chega numa situação, numa assembleia, em que o fermento está ali e está sendo tratado, e você acabou de chegar e já quer tratar com as suas próprias mãos. O senhor está tratando. Mas nunca se esqueça disso. Se você sair de onde você está, porque você discordou de alguma coisa, e você fala, eu vou sair e Deus tem que me seguir, ele não está mais lá, porque ele não está mais lá, então você é mais forte do que Deus. Você é mais poderoso. Você é o centro, não mais Cristo. Então, é tudo enganação, cobiçoso de vanglória, ele quer, aquele irmão, você viu? Ele foi embora porque ele é tão santo que não servia para ficar aqui. Existe o ponto, o irmão comenta num dos livros, que um irmão saiu da assembleia, parou de partir o pão com aqueles irmãos, porque ele achava que fazendo isso ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque ele era mais santo do que aqueles irmãos lá. Ora, vocês vão me desculpar, mas fica bem claro que a carne pode também se fantasiar de santidade, que eu chamo de santarrice, né? Não é santidade, né? É santarrice. Aqui o cara ele é tão espiritual que ele não aguentou ficar lá naquele meio, ele foi embora. Mas eu pergunto, o senhor foi junto? Por isso que uma das coisas mais importantes quando nós estamos, que nós vamos pedir nosso lugar à mesa, é ter essa certeza que o Senhor está ali no meio. Porque é certo que momentos difíceis vão vir. E se eu tiver dúvida disso, eu vou falar, não, Cristo não está no meio. Olhando para a condição dos irmãos, Cristo não está no meio. E não é isso que a gente deve fazer. A gente tem que ter confirmação que o Senhor está no meio para que, se for necessário, se todos os irmãos se desviarem, decidirem sair em uma divisão, você permanecer, porque você sabe que o Senhor está ali. E ontem na live a gente estava falando sobre Mateus 18 e aquele versículo, né? Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Quando a palavra fala tudo, é tudo, inclusive as decisões erradas. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Pensam que somente é ligado no céu quando uma decisão é correta, né? Mas não, até mesmo quando uma decisão foi tomada errada, o céu toma parte. E isso deveria ser motivo de descanso para nós. Se nós vermos uma assembleia tomando uma decisão errada, eles fizeram aquilo dizendo que era em nome do Senhor. Será que o Senhor vai permitir que o nome dele seja associado ao erro por muito tempo? A gente pode confiar por isso que o Senhor vai tratar, que o Senhor vai lidar com aquela situação. Então isso é motivo de descanso para nós. Diferente quando nós estávamos em uma denominação, que as regras ali eram dadas pelo pastor, pelo dono, fundador, quem quer que seja. Ali você recorre à pessoa que fundou. E se ela não mudar de ideia, não vai ter diferença nenhuma. Agora, no nosso caso, quando nós temos certeza que nós estamos reunidos em nome do Senhor, e uma decisão errada foi tomada, sendo dita que era em nome dele e guiada por ele, com certeza ele vai agir. E isso é a base do nosso descanso quando coisas assim acontecem no nosso meio. E não sair e tentar resolver com as nossas próprias forças. Irmãos, tem duas perguntas no chat, acho que não sei se dá tempo, vou tentar fazer uma delas. Os irmãos poderiam falar mais sobre a luta contra os principados e potestades? Satanás é chamado de o acusador dos homens, né? E quando Satanás, ainda uma criatura, ele era o arcanjo de Deus, ele era o anjo de Deus, o principal anjo de Deus. Mas houve falha nele, foi encontrado o erro nele, o mal nele. O que ele quis subir e se assentar onde Deus estava. Ele quis ser igual a Deus. E então, ele e todo um grupo de anjos que o seguiram foram lançados fora da presença de Deus, eles caíram, e não houve misericórdia nem perdão para eles. Então, eles não sabem o que é graça, o que é misericórdia e o que é perdão. Não houve um redentor para eles. Então, eles não conhecem redenção, eles não conhecem nada disso. Aí, o que acontece? Deus cria o homem, Adão, e põe no Éden.
De sua costela faz uma adjutora, porque ele não encontrava nenhuma da sua espécie que pudesse ser ajudadora. Então, vem Eva. Primeiro ato, Satanás está lá. Como em forma de uma serpente, tentando a Eva e contradizendo o que Deus estava fazendo, para destruir aquilo que Deus tinha feito, criado. E alcançou um certo terreno, né, nesse negócio. Porque, no final, Eva cede às suas artimanhas e Adão, conscientemente, também come do fruto e cai. Com isso, entra o pecado no mundo, por meio da desobediência de um homem, veio o pecado e por isso que todos pecaram. E por meio do pecado, a morte. Porque a palavra de Deus tinha sido bem clara. No dia que dela comer, certamente morrerás. E apesar de Satanás falar, não, você não vai morrer. Aconteceu, entendeu? A partir desse momento, o homem agora, Deus sai à busca do homem. Porque após a queda do homem, qual é o primeiro som que você ouve em Gênesis? Onde estás? Deus vai atrás de Adão. O que fizeste? E então Deus busca o homem e já dá a solução para o problema. Aquelas roupas de folhas de parreira, de figo, né? Que era, ou de parreira, é de folha, ele queria se cobrir. Adiantou? Isso é uma figura da religiosidade humana. Adão se viu nu, teve vergonha, ele com sua mulher, ele fez umas roupinhas, uns aventais, diz, a palavra usada é como um avental, cobre assim só bem superficialmente mesmo. Mas não conseguia cobrir, porque quando Deus falou, ele foi se esconder. Esconder do que se ele estava coberto? Vergonha de quê se ele tinha uma coisa para cobrir a vergonha dele? Não, mas ele sabia muito bem que não era suficiente. Então Deus vem e o veste com as vestes que realmente o tornaria, diante de Deus, aceitável, que era de peles de animais, onde houve um sacrifício de um animal. Isso já era ele predizendo Cristo. E aí ele dá a sentença, e a sentença envolve que o seu descendente lhe ferirá o calcanhar, ele ferirá a cabeça. Então, isso é uma figura do que Cristo ia fazer. O seu calcanhar ia ser ferido por Satanás, mas ele ia pisar a cabeça da serpente, porque ele ia vencer. Desde a queda do homem, a obra de Satanás e seus anjos é acusar o homem do que ele fez de errado e trazer diante de Deus o que ele conseguiu fazer com o homem. Porém, Cristo é a resposta para Deus a Satanás. Deus é onisciente, Satanás não é onisciente. Então, ele tenta ainda convencer de que o homem continua no mesmo caminho e que ele não conseguiu fazer nada, que a obra de Cristo não tem valor. Essa acusação ele faz diante de Deus constantemente, enquanto nós estamos aqui na Terra. Isso que são esse conflito nos lugares das hostes celestiais. Hostes celestiais que fala são as hostes e potestades, são os poderes do inimigo lá nos lugares celestiais, porque Satanás está lá também. Ele não é onipresente como Deus, mas ele visita os céus, ele vem aqui na terra e tal. Até que vai chegar um ponto em que Satanás será aprisionado e então, que é o milênio, o homem já não vai poder mais falar assim, como hoje falam. Então, Satanás foi mais forte, eu caí. Porque nós temos três inimigos no mundo hoje. Satanás, o mundo, o sistema do mundo e a carne. Essas três coisas. No milênio, vai ter Satanás preso. Então, Satanás já não vai ser o inimigo do homem no milênio. Não vai ter a tentação de Satanás. O mundo vai estar sendo regido por Cristo. Ele vai ser o rei. Só sobrou a carne. E o homem vai continuar pecando. Então, não vai haver acusação nesse período, mas agora, no período da graça, tudo é levado diante do trono e falado, mas aí nós temos Cristo com a sua seu duplo serviço, sua obra dupla, os dois aspectos da sua obra.
como sacerdote e como advogado. Como sacerdote, ele nos apresenta diante de Deus, e como advogado, ele nos defende das hostes do mal que nos acusam diante de Deus, dizendo que erraram lá, tá vendo? Mas aí Deus, o Senhor Jesus, apresenta o seu sangue e fala, já está pago. Então seria mais ou menos essa batalha espiritual nos lugares celestiais, porque toda vez que um cristão está no espírito, andando aqui, o inimigo tenta acusar. Quando nós estamos na carne, a nossa consciência nos acusa. E a segunda pergunta, irmãos, é do irmão Eber. Em 1 Coríntios 3,13, o dia a declarará refere-se a um julgamento enquanto aqui em relação às obras? Eu quero ver como está no Darby esse versículo, porque a obra de cada um será feita manifesta, porque aqui, o dia irá declarar isso. Esse dia, que é o tribunal, né, todas as obras serão manifestas, vai se manifestar. Naquele dia vai ser manifestado tudo. Né? Esse manifestar, eu não creio que seria uma manifestação aberta a todo mundo, que vai revelar os desejos inescusos do coração e nada tal. Ele está falando de obras, manifestar as obras que foram feitas aqui como cristão, né? E ela é revelada em fogo. E o fogo, então, vai provar toda a obra. Essa manifestação é que nós vamos ter manifestado tudo que nós fizermos. Nós vamos entender isso daí. Porque hoje, nós muitas coisas desconhecemos até que fizemos errado. Mas aquele dia vai manifestar. Para nós, para cada um individualmente. Não manifestar para o mundo, como colocando assim, olha só o que foi feito de errado. Não. É como eu falei, é uma obra, vai mostrar, revelar todas as coisas, particularmente, cada um vai ver e entender o que Deus fez por ele. Porque isso não vai diminuir para nós o nosso apreço por Deus. Ao contrário, a hora que nós chegarmos lá, diante desse tribunal, e vermos o quanto que ele, como advogado, nos defendeu, sem a gente nem saber que estava sendo defendido, você vai falar, que Deus eu tinha. Que Deus nós tivemos lá na terra. E agora nós estamos diante dele. Então, vai ser uma coisa que vai trazer de nós, vai produzir em nós mais louvor a Deus ainda do que hoje a nossa pobre gratidão pode manifestar. Porque tudo que nós fizermos vai ser manifestado e vai falar, puxa, e Deus fez tudo isso por mim. E eu não sabia. Deu nosso horário. Vou dar graças para a gente encerrar. Bem, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça por mais uma vez ter nos guiado pela sua palavra, ter nos ensinado. Te pedimos que o Senhor nos ajude a olhar somente para o seu Filho, para o nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos assim andar pelo Espírito, guiados pela direção dele. Pedimos também por esta noite que possamos continuar em comunhão com o Senhor e que durante esse restante de semana, no fim de semana, também possamos ter momentos assim nas lives e nas semanas a seguir, até que possamos estar reunidos fisicamente novamente. Essas coisas te pedimos e te damos graças em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.